O líder dos nacionalistas, então, líder esse que tinha uma ideia mais capitalista, o Chiang Kai-shek, ele vai se localizar, ele vai migrar para a ilha de Formosa, para a ilha de Taiwan. Tá? Então aqui estão os líderes, gente. Chiang Kai-shek e o Mao Tse-tung. Mao Tse-tung ficou bem mais famoso, talvez, do que o Chiang Kai-shek. Por quê? Porque o Mao Tse-tung ele apareceu mais, ele ficou mais famoso pelo tempo de governo que ele teve, ficou mais famoso também pelo número de mortes que ocorreram no mandato dele, na época como um ditador, né? Porque ele foi um ditador, tá? E os interesses que ele tinha para a China. Até hoje existem estátuas do Mao Tse-tung espalhadas pela China, tá? Mas isso não significa que ele foi uma pessoa boa, que ele foi uma pessoa do bem, tá? Mao Tse-tung, assim como vários outros líderes mundiais, matou milhões de pessoas, tá? Bom, o Chiang Kai-shek, ele se refugiou na ilha de Taiwan, na ilha de Formosa. E lá ele fundou a República da China. Ok? Se de um lado, então, nós tínhamos, olha só, o Mao Tse-tung formando a República Popular da China, do outro nós tínhamos a República da China, no caso, na ilha de Taiwan. Olha só, então. República Popular da China, China continental. Aquela ilha que é a ilha de Taiwan, República da China. Só muda, então, o popular de um e do outro, tá? Bom, ainda hoje, Taiwan se auto-intitula como a verdadeira China. Só que ela é considerada uma província rebelde pelo governo de Pequim. A China não considera Taiwan como um país livre. Para ela, Taiwan faz parte do seu território. Taiwan tem uma certa autonomia? Tem, tá? Taiwan tem líderes próprios, tem moeda própria, tem muitas regalias, mas ela não é considerada independente para a China. A China nunca deu essa independência para ela, tá? Ela é considerada uma província rebelde pelo governo de Pequim, ok? A China ela tem, obviamente, muito interesse de que Taiwan faça parte do seu território como um todo, tá? Bom, quando a ONU, gente, foi criada em 1945, a China foi um dos seus membros fundadores, sabiam disso? Só que naquela época, no caso, quando a gente está falando aqui da China, que foi um dos seus membros fundadores, a gente está falando de Taiwan. Taiwan foi um dos membros fundadores da ONU. Não foi a China continental, foi a China por parte do Chiang Kai-shek. Aquela China pequenininha, então ali, Taiwan só. Taiwan, sim, foi um dos fundadores da ONU, tá? Só que, após o fim da Guerra Civil Chinesa, em 1949, foi quando Taiwan começou a ocupar o assento destinado à China na ONU. Olha que interessante. Quando o PCC, aqui, Partido Comunista Chinês, assume o poder, Taiwan, essa ilhazinha, passou a ocupar o assento destinado a essa China na ONU. Então, quem representava o governo chinês na ONU todo era o governo de Taiwan. Por quê, Vini? Porque do lado da China nós tínhamos um ditador comunista. Um ditador socialista que não tinha nada a ver com a ONU daí. Que não tinha a relação que a ONU tem, uma relação mais dinâmica, mais capitalista, uma relação onde isso está pior que o balaio da monarquia, tá, né? Viu, Lu? Está uma confusão também, né? Vocês viram isso aí? Então, ó, é importante, detalhe, isso aqui provavelmente cai na prova de vocês de atualidades, tá? Porque já foi tema, a gente vai ver algumas questõezinhas sobre isso daqui a pouquinho, ok? Então, galera, quando a ONU foi criada, e a partir de 1949, né, a ONU foi criada em 1945, a China foi um dos seus fundadores, mas a Taiwan começou em 1949 a ter uma cadeira na ONU. Beleza? Vamos lá, então. Essa situação de Taiwan responder por toda a China na ONU durou até 1971, quando a China continental
ingressou na ONU, tá? Obrigando, então, Taiwan a deixar a instituição, beleza? Desde então, o poder político e econômico da China se impõe, obrigando todos os países com quem mantém relações diplomáticas a cortarem laços oficiais com Taiwan. E pensa, né, gente? Qual país em sã consciência hoje no mundo vai querer discutir com a China sobre as imposições que ela dá? Nenhum país vai ter tanta coragem assim, né, gente? Pensa comigo. Que país hoje, tendo a China como uma grande parceira comercial, vocês sabem que hoje quase que tudo é made in China, tudo vem de lá. Qual país vai ter a brilhante ideia de falar assim, não, eu não vou me relacionar com você, China, porque eu quero ter relação com Taiwan, e eu acho que Taiwan devia ser independente, eu acho que Taiwan tinha que ser isso e aquilo. A China vai falar, tá bom, então eu vou cortar a minha relação comercial com você, você agora se vira aí com outros países para trazerem insumos para vocês. Então, hoje, muitos desses países, eles seguem o pedido da China de não manter relações oficiais, relações diplomáticas oficiais com Taiwan, tá? Esse isolamento político de Taiwan não significa um isolamento econômico. Taiwan possui uma economia dinâmica, tá? E hoje Taiwan é um dos principais exportadores da Ásia, tá? Taiwan hoje exporta muita coisa. Muitos outros países do mundo afora compram produtos que vêm de Taiwan. Então, detalhe, a questão aqui é uma questão política e não econômica. A China não quer que as pessoas reconheçam Taiwan politicamente como um país independente, como um país livre e que mereça, assim, não fazer mais parte da China. A China não quer isso. Mas, se relacionar economicamente não é um problema, tá? Então, a Taiwan exportar produtos para a China Taiwan exportar produtos para outros países, isso a China não liga, tá? Não é problema da China. Ela só não quer que esses outros países reconheçam internacionalmente Taiwan como um país independente. A China ainda quer ter Taiwan como seu único e exclusivo país, digamos assim. Na prática, tá, gente? Taiwan tem todas as condições que a definem como um país, tá? Taiwan tem um governo próprio que foi eleito democraticamente, ao contrário da China, né? Que a população ela não vota, tá? Tem instituições sólidas, tem uma moeda nacional, tem forças armadas e também tem um território delimitado. Então, Taiwan hoje, ela poderia muito bem ser um país. E detalhe, né? Para você ter uma ideia, Taiwan ela é tão forte economicamente falando que ela faz parte dos chamados tigres asiáticos. Taiwan, junto com Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura, formam o bloco dos tigres asiáticos. Bloco esse que talvez vocês não lembrem mais, né? Pessoal, vocês lembram o que eram os tigres asiáticos? Tigres asiáticos, gente, basicamente é uma denominação para um grupo de países da Ásia, obviamente, né? Que está em constante transformação e constante independência econômica. Então, Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura fazem parte desses tigres asiáticos. Países esses do leste, extremo leste europeu, extremo leste asiático, desculpa, que tem aí uma certa significância economicamente falando, tá? Então, esses 4 países formam os tigres asiáticos, são países que hoje exportam boa parte dos produtos asiáticos, tá? Nós estamos falando aqui, né, de empresas como Hyundai, Samsung, LG, são todas empresas que vêm desses tigres asiáticos, tá? Então, aqui são empresas muito grandes e que a gente conhece muito, todas elas, né? Todas vocês conhecem provavelmente Hyundai, Samsung e LG, e tem infinitas outras empresas, tá, gente?
que acabam não chegando aqui para a gente, né? Muitas dessas empresas acabam ficando aqui só na Ásia mesmo, mas muitas também vêm para cá, estão vindo aos poucos para cá. Xiaomi também é um exemplo, de empresas que estão vindo para cá, que estão ganhando bastante notoriedade dentro do mercado brasileiro, do mercado internacional. Tá? Estão em uma crescente bem significativa. Okay? Então, gente, não esquece, Taiwan tem tudo, tá? Tem todas as condições que a definem como um país. Ela só não é definida por um país porque a China ainda tem essa relação de poder sobre o território de Taiwan. Ok? Qual que é a posição dos Estados Unidos nisso tudo, né? O que os Estados Unidos falam sobre essa relação? Então, o envolvimento americano, no caso China e Taiwan, é um tanto ambíguo. Por quê? Quando houve o fim da Guerra Civil na China, em 1949, os Estados Unidos eles não reconheceram o governo comunista do Mao Tse-tung. Beleza. Já com Taiwan, os norte-americanos estabeleceram uma parceria estratégica em 1954, tá? Que garantiu à ilha, inclusive, uma proteção militar dos Estados Unidos. Então, hoje, se a China tiver a fim de invadir Taiwan, vai ter uma certa divergência ali, vai ter um certo problema com os Estados Unidos. Obviamente que atualmente os Estados Unidos ele não garante mais essa proteção militar, tá? Porque ele já voltou a fazer relações com a China a partir de 79, mas existe uma parceria muito antiga com Taiwan também. Então, os Estados Unidos ele fica numa situação ali ambígua. Ele compra coisas de um, compra coisas do outro. Apoia um, apoia o outro, né? Então não tem assim uma certa certeza do que é que os Estados Unidos faria caso houvesse uma possível invasão da China em Taiwan, tá? Os Estados Unidos também na época aqui de 54, né? Ele mandou muito recurso financeiro, muito dinheiro foi dado para Taiwan construir suas indústrias, tá? Naquela época, né? Os Estados Unidos tinham essa ideia de investimentos nos tigres asiáticos. Por que ele fez, gente? Os Estados Unidos era muito esperto, né? Olha só, 1954, nós estamos falando do contexto da Guerra Fria. Contexto esse marcado pelo mundo dividido entre socialismo e capitalismo. Obviamente que os Estados Unidos ele tinha interesse de investir nesses países para conter o avanço comunista, o avanço socialista nesses países. Então, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong foram todos países beneficiados pelos Estados Unidos e também pelo Japão na época, para que o socialismo não avançasse por eles e para que tivessem pontos capitalistas dentro dessa Ásia, que boa parte dela estava se tornando socialista, ok? Então, a situação muda em 79, quando os Estados Unidos reestabelece uma relação diplomática com a China comunista, reconhecendo-a perante a comunidade internacional como uma verdadeira China. E daí, meus amigos, foi uma facada nas costas, uma punhada nas costas para Taiwan. Taiwan ficou puta, né? Falou, porra, como assim? Você está até agora com nós aqui, agora você vai reconhecer ela como uma verdadeira China? Por que também, gente, que aconteceu isso? Pô, gente, 79, década de 80, a China já estava crescendo o seu mercado. O mercado econômico dela subindo cada vez mais, exportação voando, começando a voar na China. A China começando a se tornar uma grande economia. Então, os Estados Unidos também não poderia ficar feio na foto, né? Não poderia, tipo assim, eu não posso agora negar que aquilo que Taiwan pertence à China, porque se eu sei que os chineses não gostam dessa denominação, por que é que eu vou brigar com a possível maior potência econômica do mundo? Nesse caso, hoje é a segunda, né? Mas pode ainda se tornar a primeira potência econômica mundial. Então, é muito bom manter essas relações diplomáticas, econômicas, com a segunda maior potência mundial. Ok? Tudo bem até aqui? Bom, no entanto, né, os norte-americanos, eles fizeram questão de manter as relações econômicas e militares com Taiwan. Então, uma breve visita da presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, a Taiwan, dia 3 de agosto de 2022, foi capaz de desencadear exercícios militares e a disparada de mísseis pelos chineses. Olha só uma visita já causou essa tensão. Isso porque
Ao desembarcar na ilha, a parlamentar americana sinalizou uma forma, um apoio a Taiwan, né? Em um impasse com a China, que já dura mais de 70 anos. Há mais de 70 anos, China e Taiwan estão nesse confronto aí. Olha a questãozinha para vocês. As Forças Armadas da China estão realizando manobras militares perto de Taiwan. Essa é a maior demonstração de força chinesa perto da ilha de Formosa. Com base em seus conhecimentos sobre o tema, Taiwan. Vai lá, gente. Letra A, é um território reivindicado pela China. Letra B, é uma área que pertence ao Japão. Letra C, é alvo de um possível conflito entre China e Rússia. Letra D, após a Segunda Guerra Mundial, passou a pertencer aos Estados Unidos. Ou letra E, desde 2005, é reconhecida pela China como um território independente. A, B, C, D ou E. Letra A, tá? Então, é um território reivindicado pela China. Questãozinha para vocês de concurso, tá? Essa questãozinha aqui foi do concurso de 2022, agora, ok? Final do ano. Então, questãozinha aí do concurso que fala exatamente sobre o confronto China e Taiwan.